Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro Grais, de Sociologia. Nós vamos começar hoje a nossa preparação para o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, muito almejado por vocês. Nessa preparação a gente vai trabalhar basicamente com resoluções de exercícios, até porque o conteúdo em si você já domina, você já possui. Nosso objetivo aqui é relembrar alguns temas e basicamente direcionar o nosso estudo, direcionar a nossa atenção àqueles tópicos que constam no edital. Como você já deve ter lido, você deve ter percebido lá que não tem nenhuma novidade, né? Nós temos lá no edital os tópicos centrais daquilo que nós estudamos nas teorias sociológicas, os grandes autores, as grandes correntes de pensamento. Então, vai ser um prazer trabalhar com vocês, espero que a gente possa aproveitar bastante esses momentos, as nossas aulas aqui, tá certo? Então, eu sou professor de Sociologia, da Educação Básica, também do Ensino Superior, me formei na UNB, fui 4 anos professor da Secretaria de Educação, então tenho alguma experiência com as provas do CESP, nós vamos poder trabalhar bem também esse modelo de questão. Sei que muitos de vocês até mesmo passaram pela Universidade de Brasília, também conhecem a prova, alguns já fizeram concursos também do CESP, mas a gente vai trabalhar basicamente com o modelo de questão certo e errado, questão tipo A, que é o tipo de questão que é cobrada lá na prova da Secretaria, tá certo? Então, hoje nós vamos começar por um dos tópicos do edital, como vocês podem olhar aqui no nosso slide. Nós vamos começar pelo tópico Fundamentos Teórico-Metodológicos. Esse tópico está dividido em várias outras partes. O que nós vamos hoje trabalhar são basicamente 2 subtópicos: História, Evolução, Progresso e Desenvolvimento das Ciências Sociais, e vamos trabalhar também o positivismo e a interpretação do sentido, aquilo que Auguste Comte fundamentalmente desenvolveu no início da sociologia, a proposta de uma ciência social que viesse atender ao contexto da sua época, ao contexto das transformações sociais do século XIX e início do século XX. Muito bem, então, para nós iniciarmos, eu vou trazer aqui uma questão, você pode observar aí no nosso slide, uma questão da prova da Secretaria de 2002. Nós vamos fazer aqui uma bateria de itens. Dentro dessa questão, ela tinha 6 itens, ia do 60 até o... se não me engano, desculpe, são 7 itens, do 60 até o 66, e que contemplam esse tópico dos fundamentos teóricos e do positivismo. Muito bem, aí no enunciado da nossa questão nós temos assim: no contexto do surgimento da sociologia como uma disciplina científica, muitos fatores concorreram, desde aqueles relacionados às bases materiais da sociedade até outros intelectuais. Considerando essa situação, julgue os itens. Nós vamos trabalhar, nesse momento, item por item. A cada item, nós vamos analisar o que é colocado e antes mesmo de fazer o julgamento, nós vamos fazer uma releitura, vamos fazer uma contextualização desse item, ok? Então, vamos lá? Vamos para o item aqui, ver o que está sendo colocado? Observem e leiam comigo aí. As transformações operadas no contexto da Revolução Industrial foram fundamentais para o surgimento da sociologia. Então, eu queria começar aqui relembrando com você exatamente esse contexto de surgimento da sociologia, como que a sociologia nasce, como que ela se desenvolve e por quê, quais são as circunstâncias que fundamentam e proporcionam o desenvolvimento das ciências sociais, em especial da sociologia. Bom, a gente sabe que a sociologia ela é uma ciência nova. A gente costuma dizer que a sociologia, como você pode ver aí que eu coloquei para você, a sociologia ela é filha da modernidade. Aí nós temos 3 imagens que nos remontam a esse contexto da modernidade. Quando falamos de modernidade, nós, sociólogos, não tratamos da mesma situação, do mesmo aspecto que os historiadores, por exemplo, remetem à modernidade. Os historiadores, quando falam de moderno ou quando falam de modernidade, se referem a um período específico, a um contexto que inclusive se encerra ali com a Revolução Francesa. Para nós da sociologia, quando analisamos as sociedades, mais do que o tempo histórico, para nós interessa, como vocês sabem, o contexto, o estilo de sociedade, as características políticas, econômicas e culturais. Pois bem, quando falamos então que a sociologia é filha da modernidade, ela é uma ciência que nasce exatamente para explicar e para, de certa forma, dar sentido àquele contexto da sociedade moderna, que é um produto das chamadas revoluções burguesas. Há, claro, outros fatos históricos, outras situações que nos trazem a modernidade, desde o Renascimento, a abertura à razão, mas é fundamentalmente a ruptura com a sociedade medieval, com o feudalismo, que vai criar esse estilo moderno, numa nova perspectiva de Estado, numa nova perspectiva de cultura e numa nova perspectiva econômica. Muito bem, então,
se a gente voltar aí à nossa questão, quando ele fala que as transformações operadas no contexto da Revolução Industrial foram fundamentais para o surgimento da sociologia, é exatamente isso. Se a gente observar a sequência das revoluções burguesas, a começar pela inglesa, uma foi desencadeando a outra. Então, a Revolução Inglesa ela promove a queda do absolutismo, depois a Revolução Francesa ela vai também promover o mesmo processo, porém com o iluminismo a gente tem uma abertura à razão, à ciência, que vai gerar o desenvolvimento científico e tecnológico que propicia aí a Revolução Industrial. E qual é o sentido, qual é o papel da burguesia nesse processo? São revoluções que se ocasionam exatamente pela insatisfação da burguesia europeia medieval em relação a toda aquela estrutura de Estado, de cultura e de economia, na qual ela não estava no centro, na qual ela estava marginalizada. Se nós lembrarmos quem eram os burgueses, aqueles comerciantes que faziam artesanato, vendiam suas mercadorias nos burgos, construindo-as nas corporações de ofício, os burgueses pagavam muitos impostos, os burgueses eram, de certa forma, controlados e moralmente inadequados dentro daquele contexto teocêntrico. E aí, a partir desse momento, a burguesia começa a apoiar alguns processos, algumas situações que vão lhe beneficiar no futuro, até nós culminarmos com a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, que se processa ao final do século XVIII, início do século XIX, é de fato o grande mote, o grande momento, o grande fato que marca o início da sociologia, como você pode ver aí no item que a gente colocou. Então, de fato, nós não podemos dissociar o contexto da Revolução Industrial e mais das revoluções burguesas do surgimento da sociologia. Afinal, ela é um produto dessas revoluções. Certo? Muito bem. Agora nós vamos para um outro item dentro desse mesmo enunciado e que já diz respeito ao contexto. Falamos da Revolução Industrial enquanto um fato histórico, mas quais foram as consequências da Revolução Industrial? Quais foram, de certa forma, os efeitos que ela provocou naquele contexto europeu do século XIX e início do século XX? Vamos lá para outro item, que diz assim: a preocupação com a pobreza e as condições de vida das populações nas sociedades industriais emergentes e os levantamentos estatísticos de tais condições constituem aspectos importantes no surgimento e na consolidação da sociologia. Bom, o texto aí é razoavelmente grande, mas vamos entender o que ele quer dizer. Quando nós nos remetemos ao contexto da Revolução Industrial, é importante a gente também perceber e tentar pensar o que isso provocou na vida das pessoas, no cotidiano social. Naturalmente, quando a economia se desloca do campo para a cidade, há uma tendência também das pessoas se deslocarem em busca de empregos, em busca de oportunidades. E foi o que aconteceu lá na França e também na Inglaterra no início do século XX, final do século XIX. Estávamos tendo um fluxo migratório intenso e, consequentemente, esse inchaço populacional urbano de uma hora para outra vai também ter as suas consequências. Esses indivíduos, essas pessoas estão indo para as cidades em busca de oportunidade, se tornarem trabalhadoras da fábrica, trabalhadoras assalariadas. Essa é uma outra questão importante. A burguesia ela cria o trabalho assalariado, é uma novidade da modernidade. Hoje, quando nós falamos que as cidades, que os países se modernizam, e a gente percebeu o que acontece exatamente esse processo. São países, sociedades, comunidades que estão se urbanizando, que estão intensificando a sua industrialização, sua entrada no mercado também de serviços. E foi o que aconteceu lá no século XIX, início do século XX. Muita gente de uma vez só nas cidades, qual vai ser o efeito? Consequentemente, uma certa forma de estruturação, o aumento do desemprego como fenômeno social. Então, como você pode ver aí no nosso slide, coloquei aqui algumas imagens que ilustram esse novo contexto. O contexto da industrialização, o contexto do êxodo rural, do fluxo migratório, consequentemente do desemprego. A gente fala desemprego com uma coisa que parece nova, embora a desocupação sempre existiu na sociedade, sempre tiveram pessoas que não se inseriam no processo produtivo, mas muita gente de uma vez só é a primeira vez que nós temos num contexto social. E essas pessoas que se direcionam às cidades, elas querem se tornar trabalhadoras assalariadas das fábricas. Recomendo aí que você reveja O Tempos Modernos, um filme clássico que todos nós assistimos nas escolas e também muitas vezes no nosso próprio curso, que é um filme que serve para relembrar exatamente esse cenário do início do século XX, da industrialização, da Revolução Industrial. Pois bem, se nós pensarmos quais vão ser então as consequências do desemprego, desse inchaço populacional, temos aqui algumas cenas que nos lembram isso. O aumento da pobreza, da exclusão social, a intensificação dos conflitos, o aumento da violência, uma crise sanitária. Portanto, o que nós estamos percebendo? O projeto moderno de sociedade, o projeto burguês moderno de sociedade, ele começa a apresentar
algumas dificuldades, ele começa a enfrentar situações que não eram esperadas. E é exatamente esse contexto que vai levar a um questionamento por parte de pensadores na época, que vão começar a se perguntar o porquê. Por que aquela sociedade antes estabilizada, uma sociedade antes ordenada, agora ela está numa condição, numa situação instável? É aí que entra a sociologia, e é aí que ela nasce, no momento de desordem, no momento de crise, no momento de instabilidade social. Então, a preocupação daqueles pensadores ali do final do século XIX e início do século XX é exatamente essa. É a preocupação com a instabilidade, com a pobreza, com a conturbação social. Como diz aí, né, o nosso item. Para isso, eu também vou lembrar com vocês dois autores que estão pensando exatamente esse processo na época. Um é o Saint-Simon, que vai viver ali entre 1760 e 1825, que no início do século XIX estava num processo ainda filosófico ou histórico-filosófico, tentando desenhar e entender as situações que se processavam. E o outro é o Auguste Comte, que daqui a pouco nós vamos falar mais dele. Então, a preocupação exatamente desses pensadores do início do século XIX, né, na sua migração para o século XX, é justamente essa crise, essa desordem, essa anomia social, como estava colocando aqui o nosso item. A preocupação com a pobreza e a condição de vida da população, as condições de vida das populações. Então, nesse início, nesse germe da ciência, o que chama a atenção daqueles homens, daquelas pessoas, é exatamente isso. É essa conturbação, é essa situação de desordem, é essa situação, de certa forma, como eles dizem, também de anomia, de conturbação. Então, a partir daqui agora a gente vai começar a construir esse processo de amadurecimento da sociologia. Por que uma ciência teria relação exatamente com essa conturbação? Pois bem, vamos relembrar aqui algumas coisas importantes. Você tem ali no século XIX ainda uma filosofia social, uma filosofia histórica que se desenvolve, mas você não tem uma ciência social. Você tinha as ciências naturais, você tinha o avanço da física, da química, da biologia, da astronomia, que de certa forma se beneficiaram do iluminismo, do progresso científico-tecnológico que se processa aí no século XVIII, no início do século XIX. Mas ciência social ainda não havia, como você bem sabe. Então, é exatamente esse conjunto de transformações que vai estimular e vai projetar o interesse nesses pensadores chamados de filósofos históricos. E aí nós vamos voltar agora para um outro item, na verdade para dois itens, que dizem respeito a exatamente isso. Vamos lá? Como está aqui. A chamada filosofia da história, notadamente aquela que se destacou como ramo distinto de especulação no século XVIII, contribuiu para os primeiros momentos da sociologia, sobretudo com a ideia geral de progresso. O outro item diz assim: em princípios do século XIX, a filosofia da história exerceu importante influência intelectual na sociologia por meio dos trabalhos de Hegel e Saint-Simon. Muito bem, vamos lembrar aqui quem foi o Saint-Simon. O próprio termo positivismo, que daqui a pouco nós vamos explorar melhor, que foi atribuído a Auguste Comte, já tinha sido utilizado por este pensador, por este filósofo, que vai falar bastante da importância do progresso econômico como base do progresso social. E também falava que naquele momento de conturbação que ele está assistindo, que ele está vivendo, a ciência poderia servir para criar ordenamento, para criar certas leis sociais que poderiam conservar a estabilidade. Então, o Saint-Simon é um desses filósofos históricos importantes. São pensadores, ainda não têm um método, não têm uma estrutura científica capaz de certa forma, explicar bem, mas tem uma perspectiva de entendimento da história e dos seus resultados. Tá? Então, sim, o Saint-Simon é muito importante. Outro importante, como coloca lá na questão, é o Hegel. O Hegel é um filósofo alemão que vai falar da ideia de dialética, você tem o idealismo de Hegel, que fala das contradições, e ele vai interpretar a história dessa forma, né? Para ele, a história é um processo dialético de interação entre forças contraditórias. Então, tanto o pensamento de Hegel quanto o pensamento de Saint-Simon são muito interessantes, são muito importantes para esse início da sociologia. Então, como nós podemos ver aí, as questões também estão corretas. Você deve estar se perguntando, poxa, mas só tem questão correta? Calma, que ainda nós vamos encontrar algumas que não são. Mas nesse bloquinho, as primeiras que nós resolvemos, sim, o gabarito dava como questões corretas, exatamente pelas razões que nós entendemos agora.
Muito bem, vamos aí para um último bloco de questões, de itens. Auguste Comte é considerado um dos fundadores da sociologia, ao propor um método positivo para a investigação dos fenômenos sociais. A sociologia, em seu momento inicial, foi basicamente um movimento político para levar ao socialismo. E o terceiro item, não há qualquer fundamento ou critério epistemológico científico da sociologia em sua origem, dadas as condições de turbulência da época e de sua criação. Muito bem, primeira coisa aí, no primeiro item, é saber qual é o método, qual é a proposta científica do Auguste Comte. Será que é esse método positivo e o que é esse método positivo? Depois, será que a sociologia ela nasce com uma proposta de ciência messiânica, de promoção de rupturas, como diz aí, levar ao socialismo, alterar o capitalismo? E na terceira, não há qualquer fundamento ou critério epistemológico. Será que a sociologia nasceu como uma espécie de achismo, como uma espécie de pensamento sem método, pensamento desordenado? Vamos falar um pouco desses itens aí. Eu queria voltar com vocês aqui na figura do Auguste Comte, que nós citamos anteriormente, e relembrar qual é a proposta dele, o que ele pensa a respeito daquela situação que ele vivia, daquele contexto e por que uma ciência nessa realidade. Bom, vale lembrar o seguinte, o Auguste Comte é um francês, é um filósofo, porém é um cara muito próximo, muito afeito às ciências naturais da época, especialmente a física, a química e a biologia. O Comte, exatamente nesse diálogo com a ciência, vai imaginar a seguinte situação. Bom, se as ciências elas serviram sempre para estabelecer as leis, para explicar o ordenamento da natureza, dos fenômenos naturais, por que não, diante dessa crise, dessa anomia, dessa desordem, nós criarmos então uma ciência para justamente estabelecer as leis de funcionamento da sociedade? Essa era a ideia do Comte, essa crença de que uma ciência poderia surgir exatamente para organizar as coisas. E é aí, pegando os métodos das ciências naturais, pegando os métodos da física, da biologia, da matemática, determinadas perspectivas epistemológicas daquelas ciências, é que o Comte vai construir o positivismo, que é a primeira corrente sociológica, a primeira forma de ser da sociologia. Bom, vale lembrar algumas características do positivismo, que eu sei que você já sabe, mas é sempre bom a gente retomar. Vamos lá? Algumas inspirações do Comte na construção do positivismo. Primeiro, a ideia do darwinismo social. Como eu falei antes também em relação ao Saint-Simon, esses autores estão pensando no progresso, eles estão pensando no desenvolvimento. Essa concepção de darwinismo social já vem sendo trabalhada por outro pensador, que é o Spencer. Ele diz respeito ao seguinte, assim como na natureza, na perspectiva original de darwinismo, na sociedade também há um processo evolutivo, há um processo de mudanças que vai levando de um estágio menos desenvolvido para um estágio mais desenvolvido. Qual seria a sociedade mais desenvolvida? Seria exatamente a sociedade europeia do século XIX, início do século XX, capitalista, industrial, urbana. Então, não era necessário que essa sociedade se transformasse, porque as revoluções, as rupturas que tinham que ser feitas já foram. É preciso agora conservar e organizar essa sociedade. Então, voltando aqui, como que a gente vai organizar e como é que a gente vai normalizar essa sociedade? Através de leis. Leis científicas que digam como as instituições têm que funcionar, como que as coisas devem ser. Eu queria lembrar com você essas perspectivas de organicismo e funcionalismo, que são bases do positivismo de Auguste Comte. Se nós lembrarmos, o que Comte diz? A sociedade ela funciona como uma espécie de corpo, de organismo. Assim como na biologia, assim os objetos, os seres são interpretados. A sociedade também ela seria uma espécie de organismo vivo, cujas partes, cujos órgãos, por exemplo, seriam as instituições, a família, o Estado, a escola. E se nós imaginarmos quando um organismo fica doente, ele fica doente por quê? Porque alguma ou mais de suas partes não cumprem a sua função. Então, desse modo, a sociedade, funcionando como um organismo, o problema dela, o problema da desordem, da instabilidade social, seria exatamente a função das instituições sociais que não está sendo bem desempenhada naquele momento. Então o Comte vai escrever alguns textos falando exatamente de como que as instituições devem funcionar, quais devem ser as leis que regem o funcionamento das instituições. Em especial o Estado. O Estado vai receber uma atenção muito grande do Auguste Comte. Para ele, o Estado ele era o grande agente, a grande instituição guardiã da ordem. E aí nós temos, claro, também uma influência liberal no discurso do Comte,
na construção do positivismo, uma vez que, para o liberalismo, né, o papel do Estado é esse, é proteger a propriedade, garantir as liberdades individuais e, de certa forma, manter a ordem pública. O Comte vai reforçar essa ideia. O que nós vemos, então? Que o positivismo, que é a construção inicial da sociologia, ela tem uma visão conservadora, e não uma visão de ruptura, e não uma visão de mudança social. Isso é muito importante. Depois, o que viria a acontecer? A ciência social, à medida que ela fosse se desenvolvendo, ela viria justamente dizer como as instituições funcionariam e, portanto, positivaria, fortaleceria o papel dessas instituições. Daí que vem o nome positivismo. O nome positivismo não vem da ideia de positividade no sentido de otimismo, né? No sentido de certa forma, alguma perspectiva de animação. Pelo contrário, positivismo tem a ver com reforço, tem a ver com o enrijecimento das normas, das leis, através das instituições sociais. Daí que vem exatamente essa palavra, essa concepção, esse termo. Ou seja, a sociologia, ela nasce com uma pretensão muito grande, que era reorganizar a sociedade moderna, reorganizar as instituições, colocar as coisas nos eixos. Ou seja, a ordem, ela é a pré-condição para o progresso. Sim, a nossa bandeira, ela é uma influência positivista. A bandeira brasileira, ela vem das ideias do Augusto Comte, como você bem sabe. Então, essa noção de que uma sociedade estabilizada, com leis bem rígidas, com normas bem estabelecidas, vai ser a garantia para que o desenvolvimento continue, para que o progresso aconteça. Tanto que daí, como nós vamos observar aqui, é que surge o próprio lema do positivismo criado por Augusto Comte: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. A ideia de amor aqui é no sentido da coesão social, do fortalecimento dos vínculos entre os indivíduos, da solidariedade. A ordem como exatamente essa manutenção das leis e das normas, principalmente através do Estado. E o progresso como o grande objetivo a ser buscado, o progresso econômico fundamentalmente, o progresso material da sociedade. Garantindo esses elementos, a sociedade ela vai, de certa forma, se estabilizar e se normatizar. Portanto, voltando aos nossos itens, como vocês relembraram aqui comigo, Augusto Comte, sim, é um dos fundadores da sociologia e a construção da sua proposta metodológica, científica, é positiva, no sentido de fortalecimento das instituições sociais. Na segunda, nós temos aí dito que a sociologia ela foi um movimento político para levar ao socialismo. Pensando no seu início, na sua gênese, não. Como nós vimos o positivismo, a sociologia ela nasce para ser uma ciência normatizadora, ordenadora, e não de ruptura, e não de transformação social. Depois, nas próximas aulas, nós vamos, lógico, relembrar o Marx, que já propõe uma ciência crítica, uma sociologia crítica, ao contrário do positivismo, que é uma sociologia, é uma proposta conservadora de ciência. No terceiro item, nós temos assim: não há qualquer fundamento ou critério epistemológico científico da sociologia em sua origem, dadas as condições de turbulência da época de sua criação. Sim, há critérios, há métodos. Muito embora esses métodos sejam importados das ciências naturais, os fundamentos epistemológicos sejam importados de ciências que já existiam, existe sim na sociologia uma fundamentação metodológica e epistemológica. Claro que nós podemos criticar isso e refletir que não dá para você analisar a sociedade, não dá para você analisar fenômenos sociais com métodos de ciências que lidam com outros tipos de fenômenos naturais, que são mais previsíveis, que são mais universais. E é exatamente aí que entra o nosso próximo pensador, que virá na próxima aula, que é o Émile Durkheim, tão conhecido por todos nós, sociólogos, pensadores, cientistas sociais, que foi exatamente o autor que amadureceu a sociologia, levou a sociologia para a universidade, escreveu uma obra chamada Regras do Método Sociológico, que vai ser exatamente uma proposta, uma alternativa ao amadurecimento da sociologia, para que ela tivesse o seu método próprio, o seu objeto definido e não ficasse se apropriando dos métodos das ciências naturais, como o Comte estabeleceu. Mas isso é papo para a próxima aula, a gente vai poder falar melhor disso. Então, para a gente finalizar aqui os itens, existe sim um fundamento, por isso ele está errado, assim como o item anterior está errado, porque a sociologia ela não nasce como movimento político, ela nasce como uma proposta científica, e a primeira está certa exatamente por dizer que o Augusto Comte é o fundador da sociologia e que o método, a construção teórica dele, se fundamenta na positividade das instituições sociais. Tá certo? Então,
Nós começamos hoje com essa aula, com essa análise do positivismo, entendendo aí os fundamentos teóricos, metodológicos do nascimento, da origem da sociologia. Então é importante você lembrar isso, a sociologia ela nasce da filosofia social, da filosofia histórica, com Saint-Simon, com Auguste Comte, e depois ela vai, ao longo do seu percurso, se amadurecendo, se estruturando como ciência. Daí vem a importância de Émile Durkheim, de Max Weber e de Karl Marx, e também de outros pensadores como George Simmel, para exatamente dar à sociologia essa cara, esse jeitão de ciência social com objeto e com método próprios. Então eu espero que você tenha aproveitado, tenha aprendido. Nós vamos continuar resolvendo os exercícios. Estou torcendo por você, espero que você tenha um bom desempenho na prova. Qualquer coisa, escreva no nosso fórum, mande seu recado, estamos à disposição. Um abraço para vocês e até a próxima.